Boa noite, sexto e sétimo ano. Nosso conteúdo vai ser Tupi e Macro-G, tá? Antes de falar isso, eu quero deixar bem claro que Tupi e Macro-G são troncos linguísticos que descendem outras línguas. Por exemplo, a Tupi-Guarani, a língua dos Cariri sempre descendem da Tupi e da Macro-G, tá? Então vamos lá. Em 1500, quando a invasão europeia aqui no Brasil, já existia 3 a 5 milhões de indígenas. Então, como é que você descobre um território que já é habitado? Isso não existe, tá? Então, esses indivíduos estavam distribuídos em mais de 1.000 povos, ou seja, mais de 1.000 aldeias, que falavam mais de 1.300 línguas diferentes. Então, você consegue perceber ali uma grande variedade de pessoas, culturas, religiosidade, língua que já era trabalhado aqui no Brasil, tá? Essas línguas mais faladas pelos povos indígenas que hoje habita o Brasil e pode ser agrupado em 4 troncos linguísticos. No caso é o Tupi, o Macro-G, o Aruac e o Caraíba. Vocês conseguem ver aqui uma grande é, dispersão em relação às línguas indígenas que descendem da Tupi e da Macro-G. Esses são os maiores troncos linguísticos da linguagem indígena. Por exemplo, você aqui tem um tronco linguístico onde é a raiz, tá, dessas línguas. Você tem aqui as famílias linguísticas que você consegue, que são descendentes mais recentes dessas famílias linguísticas. Ó, você tem aqui o tronco, que é a raiz, a inicial de tudo. Você tem as primeiras diferenciações da raiz e você consegue ver também as diferenciações vindo dessa família linguística mais recente, tá? Então, para você, quando falamos índios, indígenas, estamos falando de um grande preconceito. Índio não existe. Índio é uma questão, uma perspectiva preconceituosa que utiliza uma falácia portuguesa desde 1500 com características totalmente ultrapassadas. Por exemplo, fizeram que o indígena é preguiçoso, que ele só vive deitado, e não só isso, que também a palavra índio, ele veio porque a rapaziada achou que ele estava na Índia. Por isso o nome veio assim. Os povos indígenas, gente, nem se veem como povo indígena. Eles se veem o povo pertencente da tribo deles. Por exemplo, se eu sou um tupi-guarani, certo? Eu vou me ver como um povo indígena? Não, eu sou um guarani. Então eles se veem como a identidade deles. A palavra indígena é uma palavra que descende lá do português que veio aqui e erroneamente nomeou eles de índio, tá? Então indígenas, essa modificação da palavra indígenas do índio para indígenas é porque quando você fala índio, você está dando a entender que é apenas um povo com características iguais. Quando você chama povos indígenas, você está dizendo que esses povos eles são diversos, diferentes, com culturas, linguajares, religiosidade diferente, entendeu? Então, por isso é corretíssimo chamar eles de povos indígenas, beleza? Vamos lá. Os povos tupi foram distribuídos ao longo da costa brasileira, né? Que onde vocês conseguem ver que o tronco linguístico tupi foi o que mais tiveram contato com os europeus. Então, basicamente é o seguinte: essas descrições dos europeus em relação aos primeiros indígenas, é, ele se refere mais àquela questão dos tupis, pois foi eles que tiveram uma grande quantia de contato, entendeu? É, então, sempre é pondo nesse tipo de perspectiva. Outra coisa, os tupis já chamaram aqui o Brasil de Pindorama, né, que significa terra das palmeiras. Não só isso, mas como esse tronco linguístico, até nos dias de hoje, tem muito costume brasileiro. No caso, né, quando eu falo brasileiro, eu estou englobando também os povos indígenas. Quando eu falo brasileiro, estou falando o Brasil mais atual e não de 1500, beleza? Então, muitos estados, principalmente o meu, o Piauí, a palavra Itajaí, algumas cidades de Santa Catarina, como Ibirama, Ituporanga, etc., são nomes indígenas que vêm da língua tupi, beleza? O Pará, por exemplo, o estado do nosso país, também é uma língua vem da linguagem tupi. Tá? Outro elemento marcante entre os povos tupis são os adornos feitos de plumas e aves. Quando eu falo adorno, é o mesmo que cocá,
beleza? Essas cerimônias e outros eventos são muito importantes. Por exemplo, no Maranhão e no Piauí, na minha cidade, nós utilizamos bastante cocá, bracelete, brinco, para nós fazermos um rito à ancestralidade. Tem ali o boi bumbá, né, que é feito ali para as crianças, mas eu adoro muito, que é em relação a um mito indígena, que existe um boi em que ele dava a vida pela natureza. Enfim, é uma festa muito farta, que até hoje utilizamos essa cultura indígena no nosso presente, tá? Além da caça e da pesca, gente, a maioria dos povos tupis utilizavam, tá, o cultivo alguns legumes, tá? A mandioca era a base da alimentação dos tupi. Cara, eu agradeço muito por eles terem descoberto, senão eu amo uma mandioca fritinha. Tá louco, adoro. Então, o seu plantio, gente, a colheita, a preparação, você sabe que tem até algumas mandiocas que elas são venenosas. Então, a maioria dos conhecimentos de, de chás, de legumes, que sabemos que tem algumas características a mais, foi conhecimento indígena que o português ele herdou e até hoje nós utilizamos, tá? O churrasco, o mate, que vocês gostam tanto, do chimarrão, veio do indígena, tá? Então são coisas que utilizamos até no nosso dia a dia, beleza? A vida na aldeia, gente, você tem ali uma grande característica em relação à hierarquia. Você tem o pajé, você tem os trabalhadores, você tem o guerreiro, as cuidadoras de casa, tá? É, essas alianças estabeleciam, gente, casamento entre os Tupi e o Macro-G. Pra quê? Porque isso demonstrava solidariedade entre os indígenas, entendeu? Então eles trocavam artefato, eles trocavam caça, nesse caso comida, entendeu? Mas também existia guerra, não era só solidariedade, tá? A guerra entre povos indígenas era bastante comum, gente. Então, por exemplo, os tupinambás, que eram os guerreiros que tinham bastante importância, eles tinham ali uma determinada como é que eu posso dizer? Canibalismo, que era o antropofagia. Antropofagia é quando eu. Olha só, questão de prova. Antropofagia é quando eu me alimento de a carne de um guerreiro e eu acredito que aquela. Só porque eu comi a carne dele, as características dele como guerreiro, inteligente, etc., vinha para mim também. Então, se você tivesse um guerreiro ou um sábio da tribo viesse a falecer, eu comia a carne dele, portanto, eu também ficaria tão astuto como ele. Olha que coisa, né? Então também, gente, a vida familiar era uma coisa bastante hierarquizada. O pai e a mãe eram bastante respeitados nessa questão da paternidade, tá? As crianças recebiam o sobrenome da família paterna, porque demonstrava que eles vinham de uma família de guerreiros, que o homem, o caçador, sempre tem que prevalecer no caráter dos filhos, tá? Então essas características em comum também estão aquele em que da relação da organização familiar, né? Existe ali uma divisão de tarefas específicas ligada ao sexo, ou seja, a mulher tem uma determinada função e o homem também, tá? Então a caça era a função sempre atribuída aos homens e o cuidado dos filhos, da casa, do lar, era atribuída à mulher, tá? Então esses povos eles tinham uma existência também de rituais de solidariedade com outras tribos, tá? A questão de rituais ligados ao nascimento de crianças, entre outros, tá certo? As guerras e os rituais antropofágicos. Isso eu acabei de ler com vocês, desculpa, acabei de explicar, tá? Algumas tribos ali do tronco tupi, eles tinham motivações diversas. Poderia ser para vingar parentes mortos, né, que é considerado inimigos, como também de celebração à morte. A morte é vista como algo triste na nossa sociedade, mas nas sociedades indígenas e outras era visto como uma coisa boa, pois aquelas características daquela pessoa que estava morrendo poderia ser passada para outra pessoa que comeria a carne, entendeu? Então, quando chegava o dia da cerimônia, alguns indígenas realizavam festa, dança, cantos ritualísticos, né, da religião, da religiosidade deles, e um grande banquete com a carne, sacou? Então, os membros do falecido era cortado, cozido e dividido entre os integrantes da aldeia que foram escolhidos para receber as características daquele falecido, entendeu? Então você tinha essa característica e também
gente, era algo digno você ter a sua carne comida por outras pessoas. Era digno de um guerreiro, de alguém importante. Então não era qualquer pessoa que queria a sua que comia sua carne, entendeu? Pois eles eram admiradores. Alguém comer sua carne demonstrava que você era alguém importante, alguém sábio de se mostrar. Sacou? Então é coisa bem legal. Aqui é o Tupinambá e a guerra. Os Tupinambás eram muito guerrilheiros, gente. Vocês não estão entendendo. Muito guerrilheiro mesmo, tá? Por exemplo, muitas das informações atualmente sobre os tupis vêm de relatos de viajantes dos europeus. Claro, né? Alguns ali ainda não tinham desenvolvido a escrita. Por isso não temos bastante relatos vindo deles mesmo. Porém, hoje já existem historiadores e eles conseguem resgatar essa tradição, né, através da história, beleza? Um dos relatos mais conhecidos até em hoje, que foi de um alemão que foi capturado pelos Tupinambás lá em 1500 e pouco, né, 1554. Ele viveu algum tempo e conseguiu se adaptar e evitar a morte dele num ritual de antropofagia. Como que ele conseguiu? Ele começou a se adaptar àquele tipo de tradição e acabaram vendo que a carne dele não era tão festiva assim para estar conseguindo uma alimentação e uma cerimônia tão grande, tá? E o que que acontece? Essa a religiosidade tupinambá, ela não é melhor e nem pior do que outras, ela é diferente, tá? Porque cada povo indígena tinha seus aspectos específicos em relação à religião, tá? Então podemos elencar os cultos à força da natureza, né? A ancestralidade. Os tupis, principal, olha só, questão de prova. A principal característica dos tupis eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Eles acreditavam em vários e possuíam rituais diferenciados para cada um deles. Os tupinambás tinham instrumentos religiosos, que eram os maracás, inclusive muito utilizados do norte e nordeste. Em alguns ritos em relação aos indígenas, eram utilizados naquela época, tá? É uma cabaça que ela é feita tipo um genipapo meio duro, e eles conseguem botar ali alguns grãos que ao balançar a cabaça, ele faz um barulho de chacoalho, entendeu? Então existem alguns outros povos ali, os mundurucus, em que eles têm um ritual para período de chuva, que as homens e mulheres cantavam e dançando pedindo permissão ao espírito da floresta para que eles pudessem caçar e pescar em segurança, para garantir boas colheitas, fartura, tá? Então tá vendo como é totalmente errado chamarmos esses povos de índio, sendo que eles são tão diferentes, e quando chamamos de índio, estamos botando eles em pé de igualdade. E não é assim, eles são diferentes, tá bom? Eles são diferentes. Por isso chamar de povos indígenas é muito mais correto. Obrigado, gente. Até mais.